escravo, que a única escravidão que nós temos é de Cristo. Amém? De Cristo. Agora, desse mundo, das coisas, do diz, pode, não pode, pode, diz daquilo, isso daí não existe nada. Nós estamos em Cristo, nova criatura, nós somos e nós obedecemos a sua palavra que não nos traz um peso, nenhum tipo de dificuldade para segui-lo, apenas o nosso dispor de ir ao seu encontro, de buscá-lo de todo o nosso coração. Diga glória a Deus. Se a gente tiver com essa disposição, vou te seguir, está tudo certo. O importante é para aqueles que seguem. Caminhada, por mais difícil que seja, por mais longa que seja, Ele sempre vai nos sustentar, porque a honra e a glória sempre será do Senhor. Diga glória a Deus. O tema de hoje é a força da fé. A força da fé, meu irmão. O texto que Jesus disse, nós vamos para Hebreus 11. O texto em que Jesus disse, você conhece bem: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e tudo o que disser será feito. Ele também disse: uma semente do grão de mostarda cai no chão. Quando ela cai no chão e ela dá fruto, ou seja, na terra, quando ela coloca em ação, aquela semente está em ação. Semente da mostarda, ela cresce e fica maior das hortaliças. O fato é que você tem fé. Diga comigo: eu tenho fé. O fato é que você tem fé. O problema é saber se você está acreditando naquilo que Deus colocou na sua mão. Antes da gente ler Hebreus, convém eu falar algumas coisas aqui. Só existe uma coisa que combate o mais, é o menos. O dividir não combate o mais. O vezes não combate o mais. Mas o menos combate o mais. Só existe uma coisa que combate o alto, que está alto. Alguma coisa que contraponha isso é o baixo, não é o médio, não é o 80%, não é o 50%. O que está completamente oposto do 100 é o zero. Por isso que a fé, independentemente do tamanho, ela existe. E quando a fé ela existe, se não colocada em prática, não acontece absolutamente nada. Convém eu falar isso aqui antes da gente ler Hebreus. Só existe uma coisa que combate a fé. E muitos de nós já ouvimos falar a dúvida, a dúvida, a dúvida, a dúvida. Não é a dúvida. Primeira vez que você está ouvindo isso aqui. Você nunca ouviu falar que a dúvida não é o que combate a fé. Não é a oposição da fé. Não é a dúvida. Duvidar, todos nós duvidamos. Todos os homens de Deus que nós vamos citar duvidaram. Todos duvidam, mas a fé continua viva. Você pode duvidar no meio do caminho, em qualquer situação. Mas se você falar com Deus, Ele fala com você, você restaura. Não significa que você perdeu a fé. Mas só tem uma coisa que faz a pessoa perder a fé, e ela não é a dúvida, definitivamente 1000 vezes não. E se você ouvir alguém falar que a dúvida combate a fé, você fala: não, é uma fase. Vem cá, vamos conversar um pouco, que sua fé vai revitalizar. Agora, só tem uma coisa que a pessoa faz, e por mais que se fale para ela, se ela não tomar uma decisão, ela negou a fé. Uma única coisa. Muito se fala de dúvida. Por que se fala de dúvida? Porque é mais fácil. É mais fácil a gente atingir o coração das pessoas com dúvida. Quem é que não duvida?
Só tem uma coisa que combate a fé: a covardia. E eu explico para os irmãos: Deus nos deu espírito de fé ou de covardia? Deus nos deu espírito de fé ou de covardia, irmãos? Quando o texto no Novo Testamento vai dizer que Deus não nos deu espírito de temor, que Deus não nos deu espírito de covardia, isso não significa que você tem que olhar na cara das pessoas com a cara de leão. Cadê o leão? Ali. Você tem que olhar na cara das pessoas e desafiar as pessoas com sangue no teu olho. Porque com respeito a pessoas você tem que ser manso. E aí às vezes o tal do corajoso ou a corajosa subestima e acha que alguém não é capaz de ultrapassar os seus limites. Por isso que a pessoa erra. Quando a gente fala, isso é um fracote, cuidado, hein? Cuidado, porque não existe fraco não, meu irmão. Existe alguém que se acha fraco. E se essa pessoa falar eu sou forte, você está lascado. Você some. E se essa pessoa decidir combater essa violência, cujo muitas pessoas acham que ousadia está relacionado a encarar pessoas na rua, a ser o machão, a fêmea, a fazer briga no trânsito, tudo isso é mau testemunho que se dá. Isso não é a atitude de uma pessoa de fé e nem de uma pessoa corajosa. É mais corajoso a pessoa reconhecer muitas vezes o seu erro, ou até mesmo deixar para lá certas situações engolindo seco. É mais corajoso no trato pessoas do que ela ir para cima com tudo dizendo que vai fazer um monte de coisas erradas ou coisas, etc. Porque está no seu direito. Isso não é covardia. Isso é uma pessoa ímpia, gentil, publicano, fariseu. É esse tipo de gente. É esse tipo de gente que não é do campo da fé. Ela é de um outro campo, que ainda não nasceu de novo, que ainda não está em Cristo de fato e de verdade. Eu explico. Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de amor e moderação. O que isso tem a ver com a fé? Olhe para mim, por favor. Deus te deu uma casa para você cuidar. Deus te deu uma vida, um corpo para você cuidar. Você vai ser covarde a ponto de dizer que acabou, que não dá certo? O amor é o cuidado. O amor não se expressa em palavras. Por mais que se fala eu te amo, você não consegue expressar. A fé é a única coisa capaz de você enxergar aquilo que não está bom como se já estivesse, como que algo vai melhorar, como algo vai se resolver. A fé é explicável, o amor não é. O amor não dá para explicar em palavras, só dá para vivê-lo, demonstrá-lo, e isso quando é de todo o coração. A pessoa faz de uma natureza tão própria, de uma coisa tão natural, que ela não espera nem nada em troca. Tentando explicar o inexplicável. Agora a fé não. A fé faz a pessoa ter coragem o suficiente para poder cuidar. O amor é isso. Cuidar daquilo que Deus já colocou em sua mão. Vírgula, o que mais que diz? E moderação. Porque uma pessoa de fé, como nós somos de fé, se não tiver moderação, eu já antecipo que nós vamos pregar, sai construindo tudo na vida. Sai tomando todo tipo de atitude na vida. E menosprezando as questões primárias no amor. Deus deu uma família, mas como homem é de grande fé, mulher de grande fé, sai fazendo tão grandiosas coisas, impetuosas coisas, que acaba abandonando. Só que Deus nos deu o espírito de amor e de para moderar a fé que existe em nós. Mas nem a fé que é para existir, talvez na sua vida, para construir algo, isso está se manifestando. Existe força na fé, e essa força
vem de Deus colocada em você. Se você não acredita, quem mais vai acreditar? A vida é sua. A vida é sua, você faz o que você quiser da sua vida. A partir do momento em que nós nascemos de novo, que nós morremos para esse mundo, nós precisamos agora começar a construir. Pastor, eu construí a minha família, ok? E com amor e fé, você vai cuidar da sua família. Porque é a sua fé que faz os seus filhos, que faz ver os seus filhos já numa faculdade, já casados. É a sua fé que constrói as coisas. Se você abandona a sua fé, ou para viver de forma desmoderada, se existe essa palavra, uma não moderada, e você sai vivendo porque você quer fazer palácios, castelos, você quer construir um patrimônio fora do comum que é o povo de Deus. O povo de Deus tem algo comum, meus irmãos. O povo de Deus tem algo comum, e o nosso comum não está relacionado ao comum dos gentios, publicanos, fariseus. Todos esses buscam o tesouro desta terra, o brilho dela, a capacidade de ser reconhecido por isso. Mas nós que nascemos de novo, não buscamos pelas coisas que são aparentes, mas pelas coisas que Deus já tem manifestado em nós, que são por amor. Uma vez eu até ouvi uma expressão assim, eu recebi uma pergunta assim de um oficial de justiça, nada contra mim, era um cliente meu, e ele falou assim, meu amigo, você trocaria um carro de cachorro quente por uma fazenda? Impetuoso, fazenda, cabeça de gado, terras, chapéu na cabeça, fivela, bota no pé, reconhecido na cidade, picape. Olha quem está chegando aí, gente. O fazendeiro, dono de tantas cabeças, zebu. Fala aí as cabeças de gado aí, quem sabe? Fala rápido. Ninguém sabe, porque vocês não tem gado, irmão? Tem gado em casa, irmão? Ô, Jesus. Olha aí quem está chegando. Muita gente pensa assim, né? Coisa grande. E ele diz, o que você prefere? Você prefere um carrinho de cachorro quente ou você prefere uma fazenda? A forma com que ele queria falar comigo é que uma fazenda você tem muitos problemas e com isso você não tem paz. O carrinho de cachorro quente você consegue dar sustento para sua família e ter toda a paz. Nesse ponto que ele tentou me pegar, se eu tivesse rendido à teologia da prosperidade, que é uma fumacinha, aquela fumacinha que sufoca, que entra por debaixo da porta da igreja, daqui a pouco começa a tomar. É isso que nós precisamos. E na realidade não é nada disso. Porque se a gente tomar campo partido para as coisas materiais, vamos infelizmente cair no crivo de que a simplicidade ou uma vida mais amena, ela não tem sentido. Pastor, não é, cada um vive como quer. Não, irmão, você não entendeu. A palavra é uma para todos. A ovelha que ouve a voz do pastor é uma para todos, é uma para todos, é uma para todos. É a mesma palavra, é o mesmo pasto para todos. Deus determinou lá e não mudou. Tem coisa que Deus não mudou, irmão, no Novo Testamento. Como, por exemplo, o suor do seu trabalho. A gente não quer trabalhar e cai na onde? No conto dos fariseus, dos gentios, dos publicanos, que são todos fora. E aí essas pessoas pregam o que pra gente? Você tem que estar numa praia, no seu laptop ou seu celular, caindo dinheiro na conta. Não é assim que funciona a questão do marketing multinível? Como que eles mostram para você, para você ir lá e fazer aquela contribuição, onde eles fazem aquela pirâmide, assim vai.
E o que tem, a maioria que entra nisso, a maioria é tudo evangélico. A maioria é tudo evangélico. Por quê? Por conta de uma teologia. O que é teologia? Um estudo feito sem o crivo da cruz, sem o crivo da questão primitiva da igreja. E aí eu estudo isso, pego da Bíblia algumas coisas que eu quero e transmito isso às pessoas. O que eu prego hoje aqui cura o nosso interior. Porque parte das nossas preocupações é um câncer na nossa fé. Porque existem coisas que não são para nós. Quando Jesus chegou para aquele homem que estava há 38 anos, paralítico numa maca, ele disse: o que queres que eu te faça? A água balançava e alguém era colocado e curado. O que queres que eu te faça? Ele pegou: toda vez que eu vou descer, vem alguém no meu lugar e aí eu não consigo ser curado. Jesus, o que queres que eu te faça? Tem pessoas que estão assim, estão fora do foco, estão vivendo uma luta que não é para viver, por isso estão prejudicando a sua própria fé. Não, Jesus não queria saber de outras coisas. Se ele estava procurando isso, aquilo ou outro, ele falou: o que você quer que eu te faça? A questão com Cristo é mais objetiva. Há lutas que não é para a gente lutar mesmo. Se você comprar a briga do vizinho porque o vizinho está quebrando pau, panela, tacando copo, meu irmão, ore, mas não compre a briga de ninguém. Esses dias aconteceu ali aqui na cidade vizinha. O rapaz foi separar uma briga. Irmão, foi separar uma briga e o rapaz saiu, voltou com uma arma e executou o cara que separou a briga. Só porque separou a briga. A Bíblia diz, a Bíblia diz em Provérbios: se você passa à frente de duas pessoas que conversam, não te intrometas no meio da conversa. Porque você não sabe quem está certo, quem está errado na situação. A Bíblia diz para a gente não entrar em situações que não é para nós. Meu irmão, você tem sua família para cuidar. Aí pega a bênção do seu celular e fica vendo um monte de gente dando dica de financeira. A dica financeira que você tem, Deus já deu lá no Éden. Você vai comer do suor do seu trabalho. Trabalha, levanta cedo e vai. Deus, me dá estratégia para melhorar, me manda. Viver pela fé, meu irmão. Viver pela fé ali. Ah, mas é muito pouco. A pouco a comparação do quê? Porque a gente só sabe que é pouco se a gente olhar para o muito. E qual é o muito que se olha? Qual o muito que se está olhando? O marido do outro só é melhor se você ficar de olho nele. A esposa do outro só é melhor se você ficar de olho nela. Tira o teu olho daquilo que não pode, que isso é até pecado. Você não pode olhar para casa e nem para a mulher do próximo, o marido do próximo, dela mesma. A igreja do outro só é melhor porque você está de olho nela. Todas essas coisas, essa questão que não é para você, corrompe a sua fé. Sua fé está parada, está canha, está lá, ó. Para um cara com carro grande aqui, né, bonito, caro, só se fala do carro. Eu nunca vi isso. E lá importa o carro que a pessoa tenha. Fica na porta para querer cumprimentar o cara. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oh, para com isso. Enquanto o povo de Deus estragar a sua própria fé em valor daquilo que é dos outros e esquecer da sua vida, não vai haver nada, não vai haver fruto. Ou você ama o que você tem e quem você é, ou a sua fé nunca, vou falar numa linguagem coach aí, a sua fé nunca será ativada. A sua fé nunca virá à tona. A sua fé nunca vai dar fruto. O que vai dar fruto? É fruto natural. Que o sol nasce para ímpio e para justo.
vai dar fruto natural. Agora, dar fé não vai dar. Para dar fruto da fé, você tem que colocar os seus olhos, de fato e de verdade, no amor. Tem coisa melhor do que você olhar para a sua família? Tem coisa melhor do que você olhar para o seu trabalho? Tem coisa que é melhor do que você valorizar o que você tem? Arranca os teus olhos daquilo que é dos outros hoje. Ou você vai sair daqui e Deus vai provar você. Pastor, você está me ameaçando. Eu não estou te ameaçando. Deus vai provar você. Eu sei quando Deus me usa, irmão, e quando Deus não me usa. Tira os teus olhos daquilo que é dos outros. Quem olha para aquilo que é dos outros vai lidar com Deus, porque Deus é quem cuida. Ninguém tem o olho lá fora lá para ficar olhando quem está olhando para minhas coisas ou não. Mas tem um que não guarda. A Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja. Tosquenejar significa piscar. Deus nem pisca. Ao sair daqui, portas afora, a sua fé está em ação. Vamos para a palavra. E agora nós vamos ver aqui que todas as coisas foram feitas pela fé. Ou foi feitas copiada, olhando para o outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Não. Vamos ver aqui na palavra do que o mundo foi feito. Do que se como constrói ou como que se cuida de uma coisa de verdade. Vamos ver. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Só para a gente entender e a gente ir para frente. Nós temos uma igreja aqui, certo? Nós temos uma igreja aqui. Nós queremos um salão próprio. Nós queremos um salão próprio. Existem posicionamentos para que isso aconteça. Atitudes e decisões. Se a decisão não é tomada, não for feita, nunca vai ter. Você está querendo construir alguma coisa que seja para mostrar para alguém? Não. Você está querendo fazer alguma coisa que seja para ser superior a alguém? Não. Você quer construir algo sólido. Eu estou apresentando para vocês o nosso cenário. O que nós estamos vivendo. Como nós estamos passando. As coisas que precisamos fazer. Olha só. É o firme fundamento das coisas que... O que eu espero? Eu espero uma igreja própria. E o que mais aqui, ó? A prova das coisas que se não vem. A gente não vê. Mas nós vamos conseguir. Nós vamos caminhar o passo para conseguir. Agora, bom, se isso estiver na minha mão, nós vamos fazer. Se para tomar alguma atitude com respeito à fé vir para a sua mão, vai ter que acontecer. É o primeiro ponto que você tem que entender. Você não luta a guerra que não é sua. Você não briga por aquilo que não é seu. Você não cuida do filho que não é o seu filho. Você cuida do seu filho. Esse é o primeiro ponto. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. É que existem muitas pessoas no mundo todo que ama, como diz o Silas de Malafaia, descer o porrete nos outros. Mas quando chega a hora de ouvir a verdade, machuca, dói. É que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Opa! É simples. Você tem um colchão, seu colchão tem um buraco, não dá nem para dormir. Você vai insistir com ele até quando? Pastor, eu preciso de fé para isso? Precisa? Claro que precisa. Porque o colchão não custa barato. O colchão custa caro. Se desse ali na árvore, você ia lá fora, pegava um e precisa de fé para quê? A fé é necessária quando se vai pagar um preço, quando se é difícil, quando não se é fácil.
quando você tem que construir algo, quando você tem que ir atrás de alguma coisa. Isso é fé. Como que você lida com a sua saúde? Com fé. Deu uma alteração aqui, mas peraí, não vai dar mais. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. E se chegar ao meu limite e eu não conseguir resolver, Deus vai operar. A mulher hemorrágica estava com 12 anos com aquela hemorragia. Foi em todos os médicos. Nenhum médico curou ela. Ela foi até a última instância. Ela já estava pela fé. Ninguém anda atrás de resolver o seu problema sem fé. Se ela não tem fé, ela não sai nem de casa. Quem não tem fé não faz nada. E ela fez. Ela deu fruto de ir em busca de ajuda. Pronto. Não tem cura. Agora só Deus vai me curar. Então, se eu tocar, serei curada. Se eu chegar nele, serei curada. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Ela foi, toque em Jesus, ou seja, ela vai até quem pode. Mais uma vez, ela vai e ela vai curada, porque é a última instância. Então, se não conseguirmos pela nossa fé, se Moisés não conseguiu libertar o povo, apenas dizendo, vai para lá, vem para cá, vai, e Deus teve que falar, estende o cajado, para que o mar se abra, e ele estendeu o cajado, para o mar se abrir, irmão, nem que seja no último momento, o mar vai se abrir. Mas que nós vamos conseguir, nós vamos. Que você vai conseguir a saúde, você vai. Que você vai conseguir o seu processo, você vai. Que você vai construir a sua casa, você vai. Que você vai ter o seu patrimônio independente, você vai. E você vai. Na fé não existe meio. Ou é ou não é. É igualzinho a verdade. Não existe meia verdade. Só existe verdade inteira. Uma verdade dita pela metade é uma mentira. No ponto de vista crítico, você não me disse tudo, logo você mentiu. No ponto de vista relativo, pelo menos você me disse alguma coisa. Quem é que aceita meia verdade, irmão? O povo está vivendo relativismo, pelo menos nada. Não tem pelo menos eu aceito pagar menos. Se não é para pagar, se é para ter o próprio, eu vou ter o próprio. Não tem essa de pagar o menos, não. Em nome de Jesus. Mas não vou fazer isso para mostrar para ninguém, nem que eu sou capaz, etc. Eu vou fazer isso porque a minha fé que foi dada para mim, ela me ajuda, me capacita a conseguir algo na vida, a não passar. Antes de mais nada, existe em Deus a questão histórica, que muita gente ignora o fato de Deus atribuir a questão histórica. A Bíblia diz que o tolo, quando morre, ele logo é esquecido. Mas quando um justo sábio morre, perpetua. Por quê, irmãos? Por causa dos seus feitos, por conta das suas obras, não por conta de quem ele era. E lá se vem gente e pessoas, cada um tem um jeito, é ou não é? E ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é substituível nessa vida. Todo mundo é substituível. Agora, não é todo mundo que fazem coisas relevantes no meio dessa história. Por isso que a Bíblia é olhada num ponto de vista histórico, porque ela só é relevante naquilo que é vantajoso para a história do mundo todo. E todos os atos na palavra de Deus foram feitos assim, pela fé. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Qual testemunho? Quem construiu isso? Quem edificou essa cidade? Quem tomou esse reino?
Quem que matou Golias? Quem foi o primeiro rei? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus usou a fé para construir. Eu te digo, a quem nós devemos imitar? O homem ou a Deus? Então, quando nós vamos construir algo, nós imitamos a Deus, irmãos. Nós imitamos diretamente a Deus. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Por conta de um feito, de uma atitude bem tomada, por não aceitar fazer as coisas pela metade, por não aceitar dar o menos para Deus, por não ser relaxado, irmãos. Tem gente que faz bonito cheiroso, aliás, feio cheiroso. Tem gente que faz o feio arrumado. Tem gente que dá jeitinho em tudo. Você já conhece gente que gosta de... Não, eu dou jeitinho. Tem gente que dá jeitinho em tudo. Não tem jeitinho não, irmão. Na nossa vida não tem jeitinho. Nós vamos fazer tudo o que tem que ser feito. Se for para fazer... Irmão, presta atenção. Isso vai para tudo. A sua fé vai te provando. Deus vai provando a sua fé. Deus vai provando a sua fé. Se você aceita porcaria, fazer uma obra porcaria, gambiarra, etc., isso pode até servir por algum tempo, certo? Porque às vezes é de momento, bate pronto, tem que resolver, foi desse jeito. Só que amanhã você está solucionando aquele problema. Porque se você se adapta àquilo, Deus está de olho. Opa, peraí, uma coisa tão pequena dessa, uma coisa tão pequena dessa, então se você não é fiel no pouco, meu amigo, você esquece. Que eu duvido, a pessoa não tem nem capacidade de construir algo relevante. Vamos dar um jump aqui. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aí diz, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Versículo 8. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas sabia que pela fé, cujo Deus tinha colocado no seu coração, que ele ia fazer algo relevante, e ele saiu mesmo sem saber para onde que vai. Eu digo mais, porque a história não se acaba aqui. Existem construções que foram feitas nesse período histórico do século XX para o século, por exemplo, a Revolução Industrial. Se você pegar, por exemplo, os grandes feitos, os grandes edifícios que foram construídos, encabeçados por um presidente, um engenheiro, encabeçados por pessoas que esquematizaram pela fé, construir algo relevante, aquilo foi feito. E mesmo vindo, muitas vezes, vistorias até mesmo de outro país, até um decreto presidencial dizendo que se continuar a obra vai ter problema, ameaças e mais ameaças. Ainda assim, só se constrói algo se tiver fé. A fé é o único favor da fé, o único ponto da fé é a coragem. A única coisa que anula a fé é a covardia. Ai, me ameaçou, parei. Ah não, senão vou ser preso, parei. Eu tenho algo a temer, esse algo é minha família. Por isso existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo de você criar seus filhos, para que você então amadureça de fato a sua ideia. Então antes fosse bem planejado ter filhos depois da construção, porque a construção exige fé. A construção exige coragem.
vai existir ameaça, afronta. Eu não sei se os irmãos estão dispostos a pagar o preço de construir alguma coisa que seja a sua saúde. Eu não sei se os irmãos querem pagar o preço de derramar lágrimas de tanta vontade, talvez de algo, e não poder, para cuidar da sua saúde. Eu não sei se os irmãos estão dispostos a verdadeiramente pagar o preço para poder evidenciar a sua própria fé na sua vida. Está vendo tudo isso? Ou está vendo isso? Está vendo algo considerável na minha vida? Foi pela fé. E sem fé eu não conseguiria. Me acovardei por muito tempo. Mas depois que eu ouvi uma palavra, eu não posso me acovardar. O mundo foi feito pela fé, com atitude e coragem. Um ponto de inicial. E vamos fazer, realizar. E as coisas acontecem. A pessoa se preocupa demais com o diabo, irmão. Ele já está vencido. Ele já está vencido. Ele já está ferido. A pessoa se preocupa com Satanás, irmão. É isso que ele faz mesmo. Ele joga o fardo dele superior para quem acredita nele. Por que eu tenho que falar, a verdade é uma só. Por que alguns do espiritualismo seguem piamente? E até uns do nosso meio seguem. Teve um primeiro, o cabeça que seguiu o espiritualismo foi Saul. A Bíblia diz que o espírito de Samuel apareceu lá. Não é o espírito de Samuel, irmão. Jesus disse que quem passa do outro lado não tem como voltar para cá. O espírito de Samuel, irmão, a feiticeira vai trazer o que? Verdade? Então se precisa de feiticeira, não precisa nem das pedras. Se precisa de feiticeira, não precisa nem do oráculo. Se a feiticeira tem a revelação de que vem do além de todos, então vamos seguir a feiticeira agora. Mas como ela não tem, o que ela serve são espíritos malignos, são anjos caídos, enganadores. A partir desse momento levanta o quê? Olha, é Samuel. E ela decreta a derrota. E do jeito que ela fala que vai acontecer na boca de Samuel, que não era Samuel, era um demônio, aconteceu exatamente como aquele demônio falou. Por quê? Porque quem procura o espiritualismo acredita. E o triste é quem ouve uma palavra na casa de Deus, coloca o seu 50%. A gente tem que filtrar tudo, né, pastor? Tem que filtrar sim. Quando começa a falar não pode isso, não pode aquilo, aí você tem que filtrar. Porque eu já ouvi tanta besteira com respeito a isso, que eu já vi até casamento ser destruído. Por conta do pode isso, pode aquilo, eu sou dono da igreja. Ninguém é dono da igreja. O povo é nascido de novo para ouvir uma palavra que estreita o caminho dela a viver pela fé. E se nós não caminharmos o caminho da fé, não vai dar fruto nunca. Tudo que existe foi feito pela fé. O dono desse salão aqui, ó, construiu isso aqui pela fé. Quem fez essas ruas aí, ó, fez pela fé. Não existia, como passou a existir? Existe mérito da fé, ela existe na vida das pessoas, sim. O fato é que isso no povo de Deus tem que ser a maior evidência, porque nós damos testemunho do que, irmãos? É da fé. Nós damos testemunho da fé. Amém? Testemunho da nossa fé. A fé sem obras os irmãos já sabem. Então vamos lá. Só para a gente encerrar aqui, eu pontuei 3 coisas que eu marquei. A fé, primeira coisa, a fé já não está mais aí na Bíblia, está aqui. A fé nos faz enxergar o invisível.
As coisas vão acontecendo, irmão. As coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Daqui a pouco você vê. Você começa a ter visão. As coisas vão acontecendo, irmão. Quem decide andar na fé, as coisas vão acontecendo. Aí você começa a ver cada vez mais pela fé. As coisas vão acontecendo. Porque a fé, ela faz você enxergar o invisível. Diga glória a Deus. Segunda coisa que eu marquei aqui. A fé nos faz ganhar, vencer. Ao que Deus pôs no meu coração, que a fé, ela faz você um vencedor sobre as coisas impossíveis. Ela faz. E é isso que Jesus veio ensinar. E quando ele encontrava essa galera que tinha fé, ele dizia: uau. Ele dava uma de church aí. Uau. Acho que eu falei errado, né? Uau. Tá certo? Sei lá como é que é. Uau. Nunca vi tamanha fé. O centurião de Cafarnaum, a mulher cirofenícia, chegou diante dele. Não, diga uma só palavra, meu servo vai ficar curado. Como assim? O romano? Nunca vi tamanha fé, nem em quem é para representar a Deus na terra. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu falei que ia explicar, ponto. Não sei nem quando eu vou pregar mais. Vamos lá. Deus, ele tem um lugar de início e ele honra isso. Deus honra a história. Tá vendo? Por isso que tem que sempre voltar ao primeiro amor. Deus honra a história. Deus não veio para Israel. Deus não escolheu Israel. Deus escolheu o mundo todo. É o mundo inteiro. Ah, mas isso em Jesus? Não, nunca foi só Israel. A gente vê isso lá pelo livro de Jonas. Eu estava lendo isso esses dias e eu quis saber quem que era Nínive. Nínive era a capital da Síria. Não tem nada a ver com o povo de Deus. A salvação chegou para os caras que não tinha nada a ver e muito antes de Jesus Cristo. Eu falei, opa, estou mudando um pouco a visão aqui, Deus. Aí vem Jesus Cristo naquele lugar. Porque é o seguinte, irmãos, Israel funciona como eu estou aqui, só que Deus não veio só para mim, Ele veio para todos, só que sou eu que represento Deus, falando em nome dEle. Então Israel é apenas um representante de Deus. Isso é para acabar mesmo toda idolatria que possa existir daquele povo, que não pode existir idolatria. Agora, oramos por Israel. Devemos orar por aquele lugar. Há um mandamento bíblico na questão histórica, para que até mesmo se chegue logo o tempo aonde Jesus Cristo volte novamente naquele lugar, finalizando tudo e dando início ao período que nós chamamos de período milenar, que é o ano em que Jesus Cristo reina na terra com todos aqueles que acreditam, que creem nele. Esses 1000 anos está lá em Apocalipse. E ele vem para fazer isso. Jesus volta e ele não vai entrar em igreja nenhuma. Ele não entra aqui na Viva Esperança. Ele não entra na Assembleia. Ele não entra. Ele entra lá no templo lá em Jerusalém, falando: eu sou. E todos nós estaremos seguindo a Ele, seja daqui, de qualquer lugar do mundo, nós estaremos seguindo e obedecendo a Jesus Cristo, seja qualquer canto do mundo. Agora é o governo dele, governo da igreja, governo de Cristo e daqueles que creem em Jesus. Simples e descomplicado. Quando ele vir,
Eu acredito que não demora muito. Mas quando ele vir, ele não vai encontrar fé. Vai ser muito pouco. A questão histórica e de construção vai estar bem precária. Casamento, por exemplo. Casamento, não existe casamento sem fé. A tentação para a desistência é sempre que tem um problema iminente. Você desconstrói aquela linha de pensamento. Quando existe por conta das falhas, dos erros humanos. Só que se não tiver fé, você perde a visão do casamento eterno, da longevidade, do ficar velhinho até o final, do cuidar um do outro. Então, as pessoas, a cada dia que passa, estão ficando contra aquilo que é uma questão histórica, que é o casamento. Casar para quê? Outra coisa também, viu, irmãos? Foi Deus que determinou. E quem estiver pregando contra, casar e ter filhos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz para casar e ter filhos. Eu não quero mais, eu não quero ter filho. Tudo bem, é um direito e ninguém deve questionar e nem falar nada. A gente não tem que contrapor ninguém, né, aos olhos. Mas existe aqui, irmãos, a maior prova de que a fé foi negada. Quando a pessoa fala, eu não vou ter porque eu tenho medo, porque eu não quero, por isso e aquilo, Deus faz estéril dar a luz. Por que será? Aí vem as brincadeiras, tem que povoar a terra, irmãos. Aí, ó, o povo brinca com coisa séria. Ter filho é muito sério, sim. Ter filho é muito sério, sim. Mas tem que tê-los. É através dos filhos que você forma irmãos. E é através dos irmãos que você consegue demonstrar o gesto de Deus, o compartilhar, a obrigatoriedade do compartilhar. Arrancar isso de uma pessoa não pode. Não digo em questões somente de filho único, mas de um posicionamento, por pessoas que não podem, mas um posicionamento ferrenho anti-Deus. Isso é anticriacionista. Isso é anti-Deus, anti a palavra de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. Nós não podemos colocar ponto final naquilo que Deus não coloca ponto final. Um casamento ele pode acabar. E existe também o crivo do fim, que é o como que ele pode chegar ao final. Ele chega ao final nesse ponto aqui, que Jesus Cristo falou. Nesse ponto ele chega. Aí entra o divórcio, que é o ponto final naquela história. Isso pode existir. Não é a vontade de Deus. É como eu tenho minha filha ali e ela fala, pai, ela tem 18 anos e ela fala, pai, eu quero simplesmente, sei lá, ir para os Estados Unidos, que eu arrumei aqui uma vaga, eu vou estudar. Querer eu não quero, não é a minha vontade, mas é um ser independente. Deus não quer o divórcio das pessoas, mas há coisas predominantes e independentes na vida que acontece na vida de cada pessoa, e Deus respeita isso. Por isso o divórcio em caso de adultério, que é o ato consumado de prostituição, né? Ele pode sim chegar ao ponto final. Esse é um fato que eu cheguei nessa conclusão e não faz muito tempo, né? O ponto final. Existe um ponto final. E o ponto final, o divórcio, não é a vontade de Deus, mas existe um ponto final quando existe essa situação, né? Porém, irmãos, nós não podemos colocar ponto final aonde não existe.
e sair criando um monte de regras e costumes antibíblico. Isso é antibíblico. Pastor, eu não posso mais ter filhos. É uma opção, eu posso orar para Deus ter filhos, mas é uma opção. Não quero por conta da impossibilidade, está tudo certo. Quantas mulheres ali no passado, como por exemplo Ana, que era casado com Eucana. Ana não podia gerar filhos, e ela orou, pediu a Deus, no começo nada, deixou o marido se casar com Penina, casa-se com Penina e tem uns filhos. Penina era provocadeira, mulher provocadeira, e ela vai com toda aquela provocação, incitada pela provocação, ainda mais por não poder compartilhar dos filhos de Penina, dela atribuir só para si aquela vanglória. Ela ora diante de Deus e faz um voto para poder ter esse filho, e Deus faz a estéril dar a luz. Houve uma outra mulher também que deu a luz, o nome dela era Isabel. Deus fez a virgem dar a luz. Deus faz ter filho. Deus fez a virgem dar a luz, sem nem mesmo nenhum tipo de contato humano, mas sim do próprio Espírito Santo seminado no seu ventre. Ter filhos é algo que é de Deus, e quem pregar contrário está criando um outro mundo, que não é esse mundo aqui, o de Deus. Como muitos estão pregando outras coisas, né? Quantas outras coisas estão sendo pregadas, né? Está descendo goela abaixo aí o povo, né? União do mesmo sexo, e assim vai. É o novo normal, não ter mais tia, adotar um pet como integrante da família. Você sabe que é uma coisa que eu estava querendo, era um cachorro. E aí eu estava pesquisando e tal, não querendo, né? Eu estou quase querendo. E aí a gente está pesquisando, eu fui pesquisar e tal, e eu queria uma raça bacana e etc. E fui pesquisar. E eu tenho um amigo, a gente conversa quase sempre. Ele na verdade é um amigo meu, um colega da academia, pegamos amizade, a gente conversa sempre. Apesar de eu não estar indo mais lá, a gente conversa sempre. Por quê? Porque ele trabalha com a linha Bull, que é aqueles cachorros de porte, pitbull, bull, sei lá mais o que, tem um monte. E acontece o seguinte, que a partir daí eu tive vendo como é que é, e ele foi me explicando bastante coisa e eu fui vendo. Só que aí pesquisando com respeito à criação dos animais, como é que tem que ser, né? O animal, olha que coisa interessante. A gente tem um apego tão grande com um bicho doméstico que a gente relaciona o relacionamento com aquele animal pessoal. Eu acho que deve ser perdoável diante de Deus esse sentimento que a gente tem. Porém, a forma correta de você lidar com um animal é como um animal mesmo, e não como uma pessoa. E é difícil, mas é a verdade, e é como tem que ser. A brincadeira com o animal tem que ser diferente. Você não brinca com o animal como se você brincasse com uma criança. Porque se você faz isso, o animal é irracional, ele entende posicionamentos de folga. Ele fica folgado, não obedece a certos comandos. Mas se você sempre brinca ele de forma animal, conforme ele é, bolinha, tal, não sei o que, etc., o animal sempre vai te respeitar, vai estar sempre ali. Não só a linha Bull que eu falei agora, todos os animais. Brincar, não pode. Segundo a forma de você lidar com o animal, não pode. Por exemplo, a pessoa vem na tua casa, ela vem te visitar, ela não vem ver cachorro. Eu vim ver seu cachorro. Não, ela vem te visitar. Mas é integrante da família. É o seu animal. É o seu animalzinho de estimação. Então, vamos lá, você veio. Tem que passa a mão. Não tem que passar a mão no meu animal. Meu animal é meu animal. Ele fica lá no lugarzinho dele, o animalzinho fica no lugarzinho dele e a pessoa entra.
O fato é que a gente mistura tudo. E aí, na hora de você lidar com esse animal de forma responsiva, para que esse animal te responda de forma, sei lá, obediente, sempre faça as suas necessidades nos lugares certos, etc, etc, a pessoa vai sofrer, vai ter muita dificuldade, salvo em algumas situações que não é a regra para todos. Ok? Então, assim, as pessoas estão pegando o animal e tratando como gente, não está nem lidando o animal como animal. Eu sei, tem que ter causa animal, tem que cuidar dos bichos, tem que... Oh, poxa, gente, você não mata qualquer bicho, tem bicho que você mata, que é peçonhento. Agora, tem bicho que você não mata, meu. Você pega ele e devolve pro mato. Um sapinho, uma rã, por exemplo, você não vai matar. Você pega ele e devolve pro mato, poxa. É um animal, né? São animais, é. Agora, bichos peçonhentos, você viu, você mata uma barata. Quem é que não mata barata? Cuida com a tadinha da barata, tá? Aí ela volta, aí ela sobe você assim. Hã? Não dá. Então o que acontece é que o povo perdeu a fé para viver a vida deles. E aí quando Jesus voltar, vai estar tudo assim, ó. Vai ter tudo solteiro, dono de pet, não mata uma barata. Vai estar tudo desse jeito, irmão. E nós estamos aqui, apoiando. É isso mesmo. Não tenha filho, não. Opa! Não. Nós que somos do Evangelho, pregamos em favor do casamento. Se pregamos em favor do casamento, pregamos em favor dos filhos. Em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, eu só tenho um e é só um. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu tenho 3. Eu por mim, já tinha uns 4. Deixa Deus trabalhar. Quem sabe não vem logo gêmeos. Coça o ouvido não, minha filha. Ah, não. Você ouviu a pregação hoje, hein, irmã? Ai, ai, ai. A fé faz a gente vencer impossível. Segunda coisa que eu ia falar. E terceira aqui, ó. A fé nos faz permanecer, irmãos, firmes. Firmes no propósito engajado. Firmes no casamento. Firmes na criação do filho. Você acha que é fácil criar filho? Fecha os ouvidos aí. Você acha que é fácil criar filho? Não é fácil, não. É difícil criar filhos, né? É muito difícil, os irmãos sabem disso, todos aqui sabem, né? É você permanecer firme nos seus propósitos, amém? Você está aqui na igreja, poderia chegar hoje e falar assim, hoje eu não vou na igreja não, né? Hoje eu não vou na igreja não, por quê? Não quero. Então eu tenho que ser firme, eu tenho que, meu Deus, me dá uma palavra, porque eu tenho um compromisso, tem que ser firme. Então a fé faz você permanecer firme. A pessoa sem fé desiste da igreja, desiste do propósito, entendeu? Começa a orar, a gente faz, algum dia nós vamos fazer de novo, e eu estou com um propósito no coração de fazer um pouco diferente dessa vez, mas nós vamos fazer em nome de Jesus, e aí nós vamos fazer oração, e aí o povo vem uma, eu fui, sabe, mas hoje estou cansado. Irmão, não se constrói nada com canseira. Você não olha para aqueles homens ali, na palavra de Deus, nem para Jesus, falando, estou com fome, não dá para mim ir. Estou cansado, não dá para mim ir. Estou estressado, não dá para mim ir. Estou com problema, não dá para mim ir. Você não vê esses homens, os heróis da fé, você não vê em nenhum desses homens esse tipo de característica. Passou da hora, eu tenho que comer. Essas coisas, irmão. Por exemplo, que nem eu já passei da hora de terminar o culto. Já passei da hora, pastor, tem que ir embora. Eu tenho que ir embora, pelo amor de Deus, me libera. Irmãos, você vê que são coisas tão simples. 20 minutos, 15 minutos a mais. O que é isso? Nada. Nós estamos ouvindo a palavra. Nós estamos na igreja, no nosso compromisso. Você está no seu compromisso, você está no seu compromisso. Seja sempre firme. Pastor, então essa palavra de permanecer eu já estou vivendo. Quem sabe? Talvez. E o culto passado, você veio? Não sei se você veio. A oração que teve, você veio? Não sei se você veio. Então
tem que ver. Às vezes você analisa agora por agora, mas esquece de olhar o teu coração. Veja, porque a fé faz você ficar firme. A fé é um posicionamento que você toma de fazer as coisas. Ninguém vai fazer por você, não. Lembra que o tolo, quando morre, é esquecido? Por quê? Ele não constrói. Ainda bem que foi logo, que está atrapalhando a fila. Qual pessoa que você quer ser? Aquela que diante de Deus é usada para poder estabelecer, ou aquela pessoa que não faz nada, está empatando a fila? Porque quem não faz nada só empata, irmão. Só empata. Preste atenção para você ver. Preste bem atenção para você ver. Pega uma pessoa, uma casa que tem 7 filhos. Pega um desses filhos. Coloca ele dentro de um quarto. Coloca ele fechado lá. Que ele não quer se misturar com ninguém, para você ver se não atrapalha todo mundo. Tem que esperar para comer. Tem que ficar ouvindo gritaria. Vem lá, que vai esfriar. Hã? Tem que ficar fazendo aviãozinho para botar comida na boca, parece? Porque uma pessoa que é parada, que não produz, só atrasa os outros. Nós devemos ser produtivos, devemos ser valentes. O que está na sua mão hoje, que tem que ser de arrebentar? O que você faz hoje que tem que ser de dar resultado? O que? O que você fala? Você vai esperar por quem? Você vai esperar por quem até quando? Ah, porque fulano não me posiciona, não compra, não faz uns negócios. Aí a gente vai esperar por quem até quando, se Deus colocou na tua mão? Vai esperar por quem até quando? Ou você toma atitude de ver, de ter visão e fazer acontecer, ou a fé não vai dar fruto, não vai ter testemunho. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para você. Vamos